Salve navegantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou indicar 5 obras literárias de ficção sobre viagem no tempo. Bora lá! É bem comum para leitores de ficção científica, fantasia, ficção histórica se deparar com o tema viagem no tempo, e é algo que eu consumo desde molecote, seja em gibi, seja em filmes. Para elaborar esse tema aqui, eu fui movido pela leitura recente das primeiras 15 vidas de Harry August, parei um pouco para pensar em quais livros do nicho do navegando que eu curto muito e que abordam esse conceito. Antes desse vídeo começar e seguindo as delongas programadas, peço para vocês deixarem um likezinho, a curtidinha ajuda muito na divulgação, se inscrevam e ativem o sininho também para não perder o que vem por aí. Se essa é a sua primeira vez no canal, espero que tenha uma excelente primeira experiência. Peço para vocês deixarem aqui nos comentários também quais são as suas obras favoritas nesse tema viagem no tempo. Pode ser filme, pode ser gibi, pode ser livro também. Eu adoro tudo isso, eu vou compartilhar com vocês as minhas favoritas, mas eu tô deixando muita coisa de fora que eu já li também, pretendo trazer em próximas listas se esse vídeo aqui der uma bela de uma bombada, e também vou buscar aqui nos comentários algumas boas dicas vindas de vocês. Então é isso, fim das delongas, bora conhecer o que eu separei por aqui. Começo falando então do motivador da pauta, As Primeiras 15 Vidas de Harry August, da autora Claire North. Claire é pseudônimo de Catherine Webb, uma autora bem nova, nascida em 1986, produziu bons livros por aí, reconhecidos pela crítica e pelos leitores. Falando especificamente desse aqui, ele foi indicado a vários prêmios, incluindo um dos mais importantes da ficção científica, que é o prêmio Arthur C. Clarke, em 2015. Mesmo ele tendo sido premiado nesse gênero, eu o enxergo muito mais como uma leitura de fantasia, com essas pinceladas de FC, e aqui a gente conhece a história do Harry August. E o Harry, ele é detentor de um dom que a gente pode enxergar também como uma maldição, então é um misto dos dois. Toda vez que o Harry morre, ele acaba voltando, ele renasce com todas as memórias que ele tinha da vida anterior. Ele nasce no mesmo dia, na mesma hora, com as mesmas condições, os mesmos eventos, e quando ele completa a idade aproximada de 4 anos, toda a memória, todos os eventos antigos vêm na cabeça dele. E ele é meio que condenado a rever tudo aquilo que ele já viveu. Então, morte dos familiares, as guerras, um fluxo de eventos que de certa forma é inexorável. E ele vai seguindo nesse ciclo de vidas, quando na sua 11ª ele recebe a visita de uma garota de 7 anos no seu leito de morte, e ela diz que o mundo está acabando cada vez mais depressa. O conceito das primeiras 15 vidas é 10 de 10. É aquele tipo de sinopse que vende livros, vendeu para mim pelo menos, mas em termos de execução, de desenvolvimento, eu tenho algumas ressalvas que eu vou comentar aqui para vocês, mas no geral é um livro originalíssimo e muito bem escrito. E eu adorei a leitura. Para abrir isso aqui de uma forma positiva, eu gostei demais desse conceito de viagem no tempo através da morte e do renascimento, através de uma criança que tem que crescer e tem pouca habilidade, poucas chances de mudar alguma coisa, porque ele recobra tudo aos 4 anos de idade, então pouca coisa que ele pode fazer a não ser crescer um pouco mais e começar a girar a roda da vida. Fui surpreendido também pela forma de narrativa não linear, porque ele não conta a história como, minha vida 1 foi assim, minha vida 2 foi assim, minha vida 3 e assim por diante. Ele vai lembrando de fatos de vidas lá na frente. Então do nada ele fala, lembro aqui que na minha 7ª vida aconteceu isso, isso, aquilo. Então é muito legal, porque coloca um dinamismo muito maior. Ela ser não linear é um dos grandes charmes desse livro. A autora também foi bem sucedida em colocar boas viradas de mesa, bons elementos de tensão, de suspense, e brinca também com fatos históricos. Já que o Harry cresce nesses períodos de guerra, ela dá uma pincelada nisso e mistura com algumas coisas, alguns avanços científicos que flertam com a UFC. Como eu tinha dito também, ele foi muito premiado em ficção científica muito por isso, por esses elementos. É bem bacana também como o Harry vai entendendo o que ele é, o mundo que ele vive, quais são os tipos de poderes que ele tem e como ele consegue também se comunicar tanto com o futuro quanto com o passado. E eu não vou detalhar como essa comunicação é feita, como ela acontece, porque seria dar detalhes demais, mas é muito bem feito, e eu vou confessar que em vários momentos ele deu uma bugada no meu cérebro, eu tive que parar para pensar como tudo funcionava. E pegava bem pensando e fazendo algumas contas, entendendo.
Deu umas bugadas aí no meu cérebro. Como ponto de ressalva que eu tinha comentado sobre o conceito C10 e 10 execução, no entanto, eu achei que o livro ele é barrigado em alguns momentos. Ele tem algumas partes entediantes. Ele se arrasta um pouco mais do que deveria, pelo menos na minha humilde opinião. Ele podia ter sido, depois que você entende o que está acontecendo, ele podia ser um pouco mais direto em alguns momentos. Eu vi que algumas resenhas também criticam esse mesmo ponto. E ele também tem uma boa dose de previsibilidade. Dá meio que pra saber onde vai acabar, do meio pra frente. E essas partes aí que eu digo que são arrastadas e barrigadas, elas não chegam a ser enfadonhas, mas podem dar com certeza uma entediada de tá bom, vai, passa, já entendi, vamos. Em suma, as primeiras 15 vidas de Harry August tem reviews bem altos por aí, notas bem altas também, teve direitos de adaptação cinematográfica comprados e vai ser produzida, e com certeza tem uma boa probabilidade de agradar alguns leitores por aí, com certeza será a maioria, muito mais gente gosta do que desgosta, e dá uma chance. Se você gosta do tema ficção científica, viagem no tempo, doses de fantasia, alguns elementos de ficção histórica também, é um acerto crítico. Pulo agora para uma ficção histórica deliciosa, vou falar um pouco de Kindred, Laços de Sangue, da dama do sci-fi, Octavia Butler. Mais um expoente do gênero aí, mistura um pouco de ficção científica, um pouco de ficção histórica, um pouco de fantasia também. Kindred foi indicado ao prêmio Locus, na categoria fantasia em 1980. E aqui a gente conhece a história da Dana Franklin. Dana vive lá em 1976, uma vida boa, casada, acabou de se mudar, tudo correndo dentro dos conformes, quando de repente, puf, a Dana é transportada para um outro período do tempo. Nesse transporte da Dana, ela vai parar no século XIX, em meados de 1815, e um período pré-guerra civil americana, um período de escravidão que veio a se tornar ilegal em 1865. 50 anos depois. O grande desafio da Dana, além de entender para onde ela foi, qual período, quem são aquelas pessoas, ela precisa entender tudo isso, como ela também precisa lutar para sobreviver. Ela é uma negra vinda de 1979 num período de escravidão, um período que o estado onde ela vai parar já vinha soltando, já vinha libertando alguns negros, e isso começou a inflamar muito também, várias guerras, revoluções, escravos fugindo, então ela vai parar no meio desse turbilhão, sem saber absolutamente nada. Tem muita coisa que transforma Kindred num baita de um livraço, mas eu acho que o que é mais brilhante é como a autora explora essa dinâmica de um cenário pré-guerra civil americana, com todo esse tema que é difícil de ser abordado, como a escravidão, sob o ponto de vista de uma jovem negra que sabe das consequências, dos impactos na sociedade contemporânea, a herança que isso deixou na vida de tanta gente, como é uma coisa que 100, 200 anos não consegue apagar. Por mais que as pessoas lutem, por mais que elas tentem, elas sempre começam atrás. Outra coisa que eu acho brilhante também é como ela usa esse conceito de viagem no tempo, um conceito muito ficção científica, sem se debruçar na causa, sem tentar explicar o que é, como é, por que foi, e sim focar nas consequências. E o Kindred, ele é duro, ele é cru, ele é bruto, e ele não é piegas. A autora não apela para o sentimentalismo daquele período manchado da história. Ela mostra, de uma forma muito embasada, tudo o que aconteceu misturado com essa fantasia ficcional. E é impossível terminar Kindred sendo a mesma pessoa que você era quando você começou, porque ela fala de tudo aqui. Dilemas raciais, ela fala de amor, ela fala de ódio, fala sobre heranças e fala principalmente sobre os impactos desse período na sociedade contemporânea. E como isso tudo afeta as pessoas, principalmente as pessoas negras, até os dias de hoje. É impressionante, é inegável o quão habilidosa a autora foi aqui em domínio de narrativa, de deixar tudo isso de forma fluida, colocando cargas de tensão, de drama, pincelando cada pequeno ponto que ela tinha que passar como se fosse uma mensagem, e é isso que Kindred é, uma mensagem forte, uma mensagem que precisa ser conhecida, é uma obra de ficção, mas ao mesmo tempo é uma aula. Ele merece todos os créditos que tem, todos os elogios, todas as notas e reviews altos, e com certeza eu convido vocês a darem uma chance, e é mais uma das obras que tem um potencial enorme de agradar e de, com certeza, transformar a vida de vocês que derem essa chance. Agora eu preciso dar uma pausa na fantasia e ficção histórica, que são coisas mais fáceis de entender, não tem muitas explicações mirabolantes, ciência, viagem no tempo. Vou fundir um pouco a cuca de vocês. Vou falar um pouco sobre o genial O Fim da Eternidade, do bom doutor Isaac Asimov. O Fim da Eternidade é tido por muitos como uma das obras mais bem-sucedidas da ficção científica, e em 1956 ele foi indicado ao Prêmio Hugo de melhor romance, Prêmio Hugo que, na minha opinião, é o prêmio mais importante desse gênero. A gente acompanha aqui a evolução da humanidade que desembocou
nos Eternos. E os Eternos são uma organização e têm como responsabilidade alterar, monitorar futuro e passado. Além de só monitorar, eles também são responsáveis por alterar os relacionamentos de causa e efeito, tudo no que eles dizem ser em prol da humanidade. Sendo mais claro sobre os poderes dos Eternos, galera, eles conseguem empurrar grandes desenvolvimentos ou desenvolvimentos que eles acham que está muito à frente do tempo um pouco mais para frente. E eles fazem isso alterando algumas condições. Eles podem, por exemplo, furar o pneu de uma pessoa que ia dar uma palestra em algum lugar e essa palestra foi um gatilho para alguém inventar uma arma nuclear. Se eles julgarem que o desenvolvimento da arma nuclear naquele período de tempo acabaria em um grande dano para a humanidade, eles cortam isso, eles furam o pneu do cara e essa arma nunca foi inventada. E o que os Eternos não podem de forma alguma é se envolver com alguém de uma forma pessoal. Alterar passado, futuro, alterar essas realidades tendo em vista algum amor, por exemplo. E é nisso que a nossa história se desenvolve, porque o nosso técnico eterno Andrew Harlan se apaixona e definitivamente ele não deveria. O Fim da Eternidade é uma das melhores obras que eu já li no cenário ficção científica, é fruto de uma mente genial, que foi o Isaac Asimov, que desenhou tanta coisa incrível e atemporal por aí. Mas dando um aviso aí aos marujos, marinheiros de primeira viagem, principalmente nesse gênero, que não é um livro muito simples de entender, é um livro que meio que você é jogado lá dentro como se já soubesse de tudo. Então vocês podem esperar um começo um pouco conturbado, bem estilo Nazaré, sabe? O brilhantismo todo dessa obra é em como o Asimov fez tudo isso em menos de 260 páginas. Ele colocou questões reflexivas e principalmente naquela máxima de que os nossos erros também fazem parte de quem somos e também são importantes, mais importantes até do que os acertos para a questão evolutiva. Como esses erros e como esses acertos também ecoam na sociedade no futuro, porque tudo isso nunca acaba onde ele começa, ele sempre vai ecoando. Então não se intimide com esse começo difícil, porque ele tem que explicar um pouco como funcionam os Eternos, quais são os poderes que eles têm, como eles fazem essas viagens temporais, como eles alteram a realidade, quais são os impactos de cada uma dessas alterações. Então não desistam, o começo é conturbado, mas se você passar, o autor vai se explicando, ele vai dando notas. Vocês vão ter aqui uma obra com boas personagens, com bons diálogos, boas viradas de mesa, um clímax que é um dos melhores dos que eu já li nos últimos tempos. Tem aquele finalzão de explodir todas as cabeças. O brilhantismo do Asimov, que escreveu esse livro aqui na década de 50 sobre previsões da tecnologia, também é algo fora da curva. Coisas como reconhecimento facial, videochamadas, computadores de bolso, que hoje a gente conhece como celulares, tudo isso estava aqui. Uma obra que eu já disse, década de 50. Em suma, é um baita de um livraço. Se você é fã de ficção científica, já leu algumas obras por aí, é um acerto crítico, mas mesmo que você não conheça o gênero, com um pouquinho de paciência, boa vontade, se joga. Muita gente me pergunta se ele é um bom livro para conhecer Asimov também, muita gente diz que é, então tá aí, Fim da Eternidade é livraço. Falar sobre viagem no tempo e não citar o meu querido, idolatrado, amado Novembro de 63 do Stephen King seria um crime que eu não vou cometer nesse canal. Ele mexe com fantasia e elementos de ficção histórica. E Novembro de 63 é uma das melhores coisas que eu já li, uma das melhores coisas que o Stephen King já escreveu. E a gente conhece aqui o Jake Epping. Jake Epping, ele é professor de inglês, literatura, tá indo bem, recém-divorciado, tá vivendo a sua vida, mal sabia ele que tudo isso ia mudar para sempre. O amigo dele, dono de um restaurante, diz para ele que descobriu uma brecha no tempo, um portal na despensa do seu restaurante, um portal que leva qualquer pessoa a um período específico em 1958. Como tudo que se altera no passado respinga no futuro, esse amigo do Jake faz uma proposta, conversa um pouco com ele sobre quais foram os impactos do assassinato do presidente Kennedy em novembro de 63 e como uma possível viagem ao passado para impedir esse acontecimento podia ser benéfico para toda a humanidade. A missão então seria simples: volta para esse passado, para esse período específico em 1958, vive 5 anos lá, impede o assassinato do Kennedy em 63. Mas existe um grande desafio aqui: o passado não gosta de forma alguma de ser alterado. É muito difícil definir com uma palavra só o que Novembro de 63 é para mim e o que ele é como livro. Mas, em uma palavra, eu definiria como extraordinário. Tem uma excelente construção de mundo, excelentes personagens, diálogos, pinceladas e mais pinceladas de fatos históricos, quais são os entrelaces, quais são as consequências. O King estudou uma pilha de livros, ele mesmo relatou, sobre
os eventos do assassinato do Kennedy em si. Então você vai sentindo tudo isso estudado, tudo isso embasado, o que aconteceu, quais foram os períodos de tempo, tudo que ele conseguiu reunir de material ele colocou aqui e é o que eu disse. Eu recomendo sempre a leitura de It, a Coisa, antes de novembro de 63, justamente pelas referências, pelos easter eggs e fanservices, coisa que o leitor que não leu também não vai sentir falta, talvez nem lembre no futuro, mas eu tenho muita certeza de que quem leu vai dar um belo de um sorriso, assim, de encontrar personagens já de It, numa cena que é bem bacana, muito bem desenhada. O Jake Epping vai parar em Derry durante o período que passa o It, então, assim, tem algumas coisas que você vai entender muito melhor se você tiver lido o primeiro, mas, assim, vai também estragar a sua experiência. Vai melhorar, com certeza isso vai. E eu já comentei isso em vários vídeos do canal, Jake Epping é um dos melhores personagens que eu já vi, assim, um personagem muito bem construído, de um professor de inglês, de como é a história dele vai se envolvendo com tudo isso, como ele vai evoluindo, como ele vai crescendo, como ele vai se tornando um cara duro e como ele vai sofrendo com cada pequena mudança, cada consequência dos seus atos. É um baita cara que passa uma casca dura. Logo no começo ele fala, nunca fui homem de chorar, e você sabe que mesmo não sendo um homem de chorar, é um cara que grita por sentimento. O autor ele desenrola toda essa trama devagar, é um calhamaço mesmo, mas eu sinto, ele é super fluido e super imersivo também, porque você se sente no final da década de 50, início da década de 60, no cenário, no jeito que as pessoas são, como elas se vestem, como elas falam, então assim, o autor fez um trabalho formidável aqui. Tudo funciona, é uma engrenagenzinha que vai mexendo todos os pontos de uma forma deliciosa. Tem muita gente que tem medo dos finais do Stephen King, que ele dá umas derrapadas em vários finais. Confesso que enquanto eu tava lendo esse aqui, eu pensava, por favor, não destrua o final, por favor, não destrua o final. E ele não fez isso, pelo menos pra mim, é um final, é uma pintura muito bem feita, muito bem desenhada. Tem notas altíssimas, reviews sempre elogiosos, merece todos os créditos que recebeu e vem recebendo ao longo dos anos desde que foi escrito. Tem uma probabilidade baixíssima de desagradar, e eu já disse isso em outros vídeos, vou repetir. Se você não gostou de Novembro de 63, eu respeito sua opinião, mas você tá errado. Bora para a última indicação, quinto livro, o último, mas não menos importante. Eu vou falar um pouco sobre Recursão, do autor Blake Crouch. Temos aqui em mãos, então, um thriller de sci-fi. Recursão foi vencedor do Goodreads Choice Awards na categoria GFC em 2019. Aqui nesse mundo desenhado pelo autor, a gente conhece uma humanidade sendo assolada por uma síndrome conhecida como Síndrome da Falsa Memória. Essa síndrome leva as pessoas a serem vítimas de memórias de vidas que elas nunca viveram. Eventos que nunca tiveram. E de um lado a gente tem uma neurocientista que é a Helena, e a Helena ela passou a vida dela inteira estudando sobre como preservar, como guardar para sempre as melhores das nossas memórias. Seria um estudo muito bom para o Alzheimer em si, como que eu guardo isso, como eu acesso ao meu bel prazer, por exemplo. De um outro lado, como personagem protagonista, a gente tem o Barry. O Barry é um policial e ele é um cara enlutado. Logo no começo do livro ele conta que ele perdeu a sua filha em um trágico acidente. Uma neurocientista e um policial, eles têm os seus caminhos cruzados. Essa síndrome vai acabar entrelaçando essas duas histórias, e os eventos que ocorrem de todo esse entrelace envolve o destino da humanidade. Recursão é um dos grandes livros que eu li esse ano, galera. Também um grande destaque do sci-fi contemporâneo. Com certeza vai figurar aí na lista dos meus melhores livros, que eu sempre faço no final. Eu gosto demais do Blake Crouch, desde que tive meu primeiro contato com ele com Matéria Escura, que é um livro que foi muito hypado aqui, bombou, teve boas notas, boas críticas, ganhou aí o coração do Booktube. Blake Crouch teve mais um lançamento aqui no Brasil, que foi o livro Pines, que é de uma série, a editora trouxe apenas um da trilogia, cancelou mais uma... um dos danos que leitores sofrem por aí com sagas canceladas. E sem dúvidas é um dos grandes nomes do sci-fi contemporâneo. Como já disse, é um cara que ele usa muito bem a FC muito como um pano de fundo. Ele não, a tecnologia em si não é o detalhe, é o suspense que se desenvolve por trás. Então ele já foi habilidoso no Matéria e ele é habilidoso aqui com isso. Ele usa esse pano tecnológico, científico, mas é pro suspense se desenrolar. E ele faz isso tudo com suspenses com maestria, porque ele joga boas cenas de tensão, ele joga bons diálogos, bom desenvolvimento das personagens, boas viradas de mesa, plot twist o tempo todo. E como o tema desse vídeo é viagem no tempo, temos também Recursão
mas de uma forma que eu achei também muito original mesmo. Não vou entrar em detalhe de como ele é feito, justamente para não estragar a experiência de vocês. E eu gosto do Blake Crouch também porque ele tem como base os grandes nomes da ficção científica. Então ele se esbalda, ele pega o que tem melhor nesses gêneros e dá uma voz única, uma voz própria. Tem algumas coisas aqui que são bem enroladas também, mais uma vez, volta o conceito, Nazaré faz conta, entende mais ou menos, dá uma refletida, depois você entende e vai embora, é bem fluido. O autor ele repete tanto o conceito aqui, que tanto bate até que fura. Uma hora você já tá craque em entender como tudo funciona. Tem um bom final, tem boas cenas de ação, tem personagens carismáticos, aqueles personagens também, pessoas comuns em situações extraordinárias que você se importa com o que acontece com eles, se eles estão bem, se eles estão mal, você fica preocupado. E eu fiquei preocupado aqui o tempo todo, eu gostei muito de tudo que eu vi. Eu fiz uma resenha completa de recursão, deixei algumas ressalvas. Ele não foi um livro perfeito para mim, então eu vou deixar o link da resenha aqui para vocês conferirem quais foram os meus pontos de desconforto. Mas se você colocar numa balança, o Recursão, ele é mais de 90% coisas positivas, me agradou demais. Também ganhou o coração aí do BookTube mais uma vez. Ganhou o coração dos críticos, dos leitores, tem boas notas e eu fico muito feliz, porque esse sucesso todo do Blake Crouch garante muito mais coisa dele vindo aqui em território nacional. É um nome que fortalecido me encanta muito, me traz bastante sorriso, porque com certeza eu quero ler mais coisas dele, com certeza também vou explorar muito mais as suas obras em inglês, mas é sempre bom ter as obras aqui em território nacional para abarcar a maior quantidade de pessoas possíveis. Então, galera, é isso. Recursão e Matéria Escura. Se vocês ainda não leram, leiam, conheçam. Para quem é fã do gênero, vai gostar muito. Para quem não é também, recomendo ambos como bons inícios aí na ficção científica, justamente por essa pegada muito mais voltada para o suspense psicológico. E é mais um daqueles livros que gosto não se discute, cada um tem o seu, mas tem uma boa probabilidade aí de agradar. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado da pauta. Cite aí, não esqueçam. Quais são suas obras favoritas sobre viagens no tempo? Como muito prolixo que sou, deixei algumas coisas de fora. Com certeza deixei. E eu gostei muito de fazer essa pauta, galera. Eu queria muito que esse vídeo desse certo, desse uma bombada, justamente para eu voltar com esse tema e trazer o restante aqui para vocês. E para hoje era isso, galera. E eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo. Beijo grande, abraço de urso carinhoso, apertado e sempre fui.